Hoje eu vou mostrar a minha coleção de filodendros que eu cultivo aqui dentro de casa. Os filodendros constituem um gênero grande, com muitas espécies e variedades, dentro da família botânica Araceae, a mesma da monstera, copo de leite, espatifilo e tantas outras lindas plantas que a gente cultiva. São muito presentes nos jardins tropicais, principalmente as espécies maiores, como também estão sendo cada vez mais cultivadas nos ambientes internos, seja dentro de casas e apartamentos. A grande maioria dos filodendros são nativos da América do Sul, sendo muitos filodendros nativos brasileiros, nativos das nossas matas e por isso se adaptam tão bem nos nossos jardins e ambientes internos. E além das espécies nativas, também estão vindo muitas variedades, híbridos e cultivares. Filodendros que estão sendo cultivados ou através de alguma mutação que sofre a planta-mãe, como também produzidos e selecionados nos viveiros e produtores, cada um mais lindo do que o outro, como a gente está podendo ver esses aqui. A palavra filodendro significa filo, querido ou amigo, e dendro, árvore. Isso por eles serem epífitos ou também plantas trepadeiras. Em suas raízes aéreas ou se fixam ou abraçam os caules das árvores sem machucar o tronco. Bom, aqui dentro da minha casa eu tenho 7 tipos de filodendros diferentes e vou mostrar todos eles com detalhes, curiosidades e dicas de cultivo para que você também possa cultivar melhor filodendros na sua casa. Cada um é mais lindo do que outros. Alguns eu ganhei recentemente, mas tem filodendros aqui que a gente cultiva há muitos anos dentro de casa. Como é o caso do Pacovado Farid, que já está pulando para fora do vaso novamente. Mas tem filodendro para todo tipo. Tem trepadeira, de folhagem colorida, em hidrocultura, que é um cultivo muito bacana que eu vou mostrar nesse vídeo, e até aqueles mais compactos, que ficam lindos em vasos. Bora falar mais especificamente dessas espécies de filodendros que a gente cultiva aqui dentro de casa. O primeiro não podia deixar de ser o Pacova, ou Pacová, filodendro martiano, uma planta que a gente já tem há alguns anos. E ela já foi reinvasada, mas a gente percebe que ela já está se alongando, indo para a beirada do vaso novamente. Então está na hora da gente fazer um novo reinvasamento. Pacová é uma planta muito rústica, ideal para ambientes internos, pois ela não necessita de sol, nem nas horas mais fracas do dia. Uma planta muito resistente a só ambiente com claridade. Também é muito rústica quanto à adubação e à rega. No caso da rega, a gente pode deixar o substrato secar bem para molhar novamente. E é uma linda planta de folhas rígidas, brilhantes, que fica muito bonita nos ambientes internos. E tanto ela fica bonita como um vaso isolado, quanto também em grupos, como a gente está vendo nessa jardineira, 2 exemplares de Pacová juntos. O segundo filodendro que eu tenho aqui é o Filodendro Brasil, que às vezes é confundido com a jiboia, mas é um filodendro pendente muito bonito, muito ornamental, tem essa variegação centrada e esse meu está sendo cultivado há muitos anos em hidrocultura. Só tem água e argila expandida aqui e de 2 em 2 meses a gente coloca um pouquinho de adubo. E ele fica lindo também como planta pendente. A terceira espécie que eu tenho aqui é uma planta nova que eu cultivo. É o Filodendro Neon. Na verdade, é a mesma espécie do Filodendro Brasil, porém uma variedade diferente. Também muito confundida com a jiboia, mas as folhas são mais macias, saem mais de uma raiz no caule. Na jiboia só sai uma raiz por nó. E é muito interessante ser cultivado da mesma forma que a jiboia, como planta pendente ou trepadeira, como também eu vou fazer aqui, ó, a mesma forma de cultivo de hidrocultura. Vou selecionar um caule, esse caule já é uma nova muda, vou pegar mais alguns caules aqui e vou cultivar em água. É importante que tenha pelo menos 3 gemas com algumas raízes para ser mais rápido o desenvolvimento e adaptação da planta. É importante retirar ramos e folhas que saem junto com a gema de baixo, que a gente vai colocar para enraizar no recipiente. Estou usando esse recipiente de vidro. Vou colocar pequenos seixos no fundo, pedaços de carvão. Isso é uma dica muito legal porque a água vai ficar no fundo do recipiente. Para ela não apodrecer, a gente coloca esses pedacinhos de carvão. Vai ajudar nessa filtragem, na limpeza da água. Coloquei mais um pouquinho dessa pedrinha e eu tô em uma argila expandida muito miudinha, que também vai ficar um contraste bem bacana que eu vou colocar por cima e aonde a planta vai se enraizar. Consegui 3 caules deste filodendro e vou encaixá-los aqui com a raiz para dentro dessa argila para que ela se enraize na argila. Completo com essa argilinha pequenininha
Nivelo, pressiono a muda para ela ficar firme. Vou finalizando aqui, ajeitando o caule para a muda ficar bonita e assentada. E agora é só colocar água. A gente deve colocar entre 2/3 a metade do recipiente com água. E de 2 em 2 meses a gente vem e aduba. É só isso. A quarta espécie que eu tenho é esse Philodendron prata, uma planta muito linda, de hábito trepador, com essa folha sagitada que lembra uma seta e com essa coloração linda, que é um tom de verde meio prateado, que se destaca no meio das outras plantas verdes. Essa planta eu ganhei do meu querido amigo Samuel Gonçalves, do canal Um Botânico no Apartamento. Assim que ela chegou, eu fiz um reenvasamento. Isso porque o suporte não estava dando apoio aos seus ramos, que são trepadores. Eu tinha esse palito de fibra de coco aqui e eu passei para um vaso maior. Com todo o cuidado para não machucar as raízes, fui fazendo a pressão no vaso embaixo para ela se soltar bem e fui puxando a muda. O vaso já estava com drenagem no fundo, coloquei a argila expandida e a manta bidim. Vou deixar esse palito de fibra de coco bem no fundo para ele ficar firme, colocar um pouco do próprio substrato que veio na muda e vou completar com substrato fibroso, rico em matéria orgânica, como os filodendros gostam. É importante deixar esse suporte bem firme, porque ele vai sustentar a planta trepadeira. Então a gente vai acomodando ele no fundo, pressionando para que ele fique firme, para dar a firmeza que a planta precisa. Estou colocando esse substrato rico em matéria orgânica. Você pode usar uma terra estercada, misturada com uma fibra de coco ou palha de arroz carbonizada, se você tiver. E vou aproveitar o próprio suporte que já veio e vou apoiar no suporte de fibra de coco, porque aí eu não prejudico o desenvolvimento de toda a planta. Vou assentando direitinho a planta para que ela fique no meio do vaso e a gente vai completando com o substrato para ela ficar bem plantadinha. Já no finalzinho aqui, nivelando o vaso para a planta ficar firme. E após o plantio, sempre indicado fazer uma rega generosa para melhor desenvolvimento da muda. E aí, tá gostando de conhecer as espécies que eu cultivo? A quinta espécie que eu tenho é o Philodendron Birkin, um filodendro maravilhoso, com uma variegação muito diferenciada que se destaca na composição. Esse meu aqui, olha, tá lindo, cada folha tem um desenho diferente. As plantas que são variegatas, como aquelas também que têm a folhagem mais amarelada, ela clareia o ambiente, ela traz luz e cor para o ambiente. É muito interessante quando a gente cultiva plantas verdes dentro de casa, quando a gente vem com essas que são variegatas. O Birkin é de chamar a atenção e está sendo muito cultivado. O preço dele no começo era até mais alto, hoje já está bem mais acessível. E olha que coisa interessante, essa pequena muda verde que eu tenho aqui, eu ganhei de um viveiro que eu visitei, que cultiva o Birkin. Foi uma mutação natural que aconteceu dentro do viveiro e eles separaram a muda e estão cultivando também. Muito bonita, de uma folhagem de um verde intenso. Ela é uma mutação, veio da mesma muda do que o Birkin. Olha que coisa interessante. E vou cultivá-lo para fazer contraste com as outras espécies. Eu também ganhei desse mesmo viveiro esse outro filodendro, o Red Sun. Ele tem essa folhagem amarelada, avermelhada, que é muito bonita e muito ornamental. É uma planta mais compacta, essa minha mudinha ainda está bem pequenininha e para incentivar a coloração vou cultivar a meia sombra junto com outras espécies para criar contraste na composição. É uma planta linda, avermelhada. E para fechar a minha lista, eu estou aqui com uma linda muda de Philodendron Lua Clara, também presente do Samuel Gonçalves. Uma planta linda que dá uma forma de roseta maravilhosa, com folhas grandes, e as folhas novas têm essa coloração mais intensa, clara, né? Que clareia a composição. Quando cultivada à meia sombra, tende a ficar ainda mais amarelada. E olha que contraste interessante, o Philodendron Lua Clara junto com outras espécies de tonalidades mais rubras, como esse Philodendron Rubro. É muito interessante, ela fica se destacando nas composições, tanto nos jardins como também nos vasos, nos ambientes internos. Vamos finalizar dando algumas dicas de cultivo sobre os filodendros. São plantas que apreciam climas tropicais, se adaptam bem aos subtropicais e os ambientes internos que tenham boa claridade, sombra ou meia sombra. A rega deve ser regular, a gente deve molhar todo o substrato do vaso, esperando escorrer a água no fundo do vaso e molhar quando perceber que está seco. Porém, é interessante também
pulverizar água na folhagem, já que são plantas tropicais, principalmente nos dias mais secos e quentes do ano. Isso favorece o desenvolvimento das plantas tropicais. Além dessa prática, deixar as folhas das plantas mais limpas. Você também pode fazer isso com um paninho umedecido ou uma esponja macia. Outra prática de cultivo que é muito importante é retirar as folhas que estiverem secas ou amareladas. A poda de limpeza é mais praticada nesse tipo de planta. A reprodução feita pode ser tanto por estacas de caule, quanto também separação de mudas que surgem na base da planta-mãe. A terra ou mistura de plantio, como já mostrada, deve ser aquela rica em matéria orgânica e mais fibrosa. E a adubação a cada 3 ou 4 meses também vai favorecer o desenvolvimento dessas plantas. Agora, sobre o uso paisagístico, eles estão sendo muito cultivados dentro de casa, em diversas formas de cultivo, aproveitando bem os espaços e aparadores, criando esses volumes muito expressivos dentro das urban jungles. Para ambientes internos, é importante que os vasos sejam proporcionais às mudas, como também os ambientes tenham boa claridade natural, se possível recebendo um pouquinho de sol pelo início da manhã ou no final da tarde. Mas os filodendros também podem ser cultivados nos jardins protegidos do sol forte. Criam ambientes tropicais muito bonitos com suas folhagens exuberantes. Gostaria de saber qual filodendro que você já cultivou ou cultiva na sua casa, no seu jardim. Deixe seu comentário. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe ele com seus amigos. Visite as outras redes sociais do canal. Os endereços estão aqui abaixo. Agradeço por assistir e se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima.